Tutorial completo de copywriting para você sair nesse vídeo ainda escrevendo a sua primeira copy. Esse vídeo é para você que é iniciante, então você vai ver alguns conceitos básicos de quando você aprende copywriting e também para você que já é copywriter. É sempre bom relembrar as bases. Eu vou falar aqui o que é copywriting, você vai querer pular, mas não, fica aí até o final que eu tenho certeza que você vai relembrar muita coisa e vai ver muitas coisas de um ângulo diferente também. Eu peguei aqui alguns tópicos do que nós iremos falar nesse vídeo. A gente vai falar o que é copywriting, como que você usa copywriting no marketing digital, a diferença entre copywriting e redação de conteúdo, que é uma coisa que eu sei que vocês têm pesquisado bastante, qual é a relação entre marketing de conteúdo e copy, estruturas de copy, tipos de copy, como obter experiência em copy, as 5 principais dicas para escrever textos que vendem, exemplos de copy, como criar estratégias de copywriting, quais são as 14 principais técnicas de copywriting, 11 elementos e gatilhos mais importantes em copy, quais são os 10 erros mais comuns em copy, se copywriting é manipulação, como se tornar um copywriter, como o cenário de copywriting tem mudado nos últimos tempos, estratégias para combinar efetivamente copy com recursos visuais, ferramentas que podem elevar sua copy em todos os canais sociais. Então bora lá pro vídeo. Antes, já curte, já comenta esse vídeo, já se inscreve para você não perder nada sobre o mundo de copywriting. Então, o que é esse tal de copywriting? Copywriting, se você dá um Google aí, você vai encontrar aí no Google que está relacionado à criação de textos persuasivos para você vender um produto ou serviço ou uma ideia. E um pouquinho pro marketing digital, se você usa copywriting, você vai encontrar que é amplamente utilizado para você atrair, engajar e converter o público a tomar uma decisão imediata. Mas também, além disso, você vai encontrar que quando você usa palavras-chave estrategicamente, em copy você melhora o seu mecanismo de busca. Para mim, o que é copywriting para mim? Falamos aí um pouquinho do conceito de copywriting se você dá um Google, mas eu gosto de trazer um pouquinho do meu conceito sobre copywriting. Para mim, nada mais é do que você esculpir com palavras. Você vai revelar a essência que vai gerar um movimento. E você escreve artisticamente, estrategicamente, uma mensagem que ela é projetada para gerar uma ação. E copy é a parte importante de qualquer negócio se você deseja vender mais. Essa ação não necessariamente pode ser a de compra. Pode ser desde se inscrever a algo, a curtir, a engajar e assim por diante. Engana-se quem pensa que esse conceito ele é novo e que se resume somente a isso. Copywriting é muito mais que isso. Antes da gente entender um pouquinho de onde veio essa ideia de copywriting, já quero deixar claro que copywriting não é uma habilidade suave, isso porque ela é uma ferramenta de negócios essencial. Então, eu vou pedir para você pegar uma bebida, o seu café, o seu chá, vestir o seu chapéu de escritor e bora entender um pouquinho dessa história de copywriting. A história de copywriting começa ali no final do século XIX, início do século XX, e ela veio com comunicação persuasiva, ali no começo da publicidade, sendo que um dos primeiros marcos foi justamente anúncios impressos de jornais e revistas. As empresas daquela época começaram a perceber que a forma como comunicava os seus produtos influenciava diretamente na decisão de compra dos seus clientes. Foi então que grandes nomes deram uma abordagem científica para copywriting, como Hopkins. Ele falava que você tinha que dar uma abordagem científica porque você precisava medir e testar essas mensagens persuasivas. Ele acreditava que toda palavra tinha um impacto mensurável na resposta do público. E isso revolucionou todo o campo da propaganda porque trouxe uma mentalidade voltada para resultados. Foi então que em 1950, com outras expansões do rádio e também da televisão, o copywriting ele evoluiu para atender novos meios. Nessa época, David Ogilvy, uma das figuras mais icônicas da publicidade moderna, influenciou grandemente o campo nessa comunicação porque ele acreditava numa comunicação clara, persuasiva e eficaz. Ao mesmo tempo empática também, porque visava pensar no consumidor. Ele que trouxe essa ideia de respeito com o consumidor e de também conexão emocional. E foi então que em 1990, o copywriting ganhou uma dimensão no marketing digital, porque além dos anúncios impressos, ele começou a ganhar novas gamas, novos espaços. Ele começou a ser usado para landing pages, sites, redes sociais, sendo que mais tarde passou a utilizar dados e técnicas de gatilhos mentais e persuasão para otimizar as conversões. Eu quero abrir um adendo que se você for entrar numa formação de copywriting, o que normalmente você vai estudar dentro da formação? Você vai ter um estudo sobre o seu avatar, então você vai escrever o que para quem? Sei lá, você vende roupa de luxo, então qual seria o público?
Normalmente, uma mulher de 40 a mais, uma mulher que tem dinheiro. Depois do estudo do avatar, do estudo da sua persona, você vai ver aquele famoso mapa da empatia. Então, o que esse público vê, o que ele ouve, o que ele fala. Você também vai ver sobre despertar os sentimentos, as emoções. Então, eles te ensinam emoções primárias e secundárias, sendo duas emoções muito fortes, o medo e a ganância. Você também vai ver numa formação de copy, gatilhos mentais. Normalmente, você vai ver as mais comuns, né? Autoridade, escassez, urgência, mas existem vários outros gatilhos mentais e eles servem justamente para te ajudar a criar atalhos para fazer com que a pessoa tome uma ação de forma mais rápida. Então, a escassez, por exemplo, você vai ver que é mais relacionada à quantidade e a tempo limitado. Então, provavelmente você já viu. Até sexta-feira as inscrições, somente 15 vagas, coisas desse tipo. O que é importante na escassez? É importante que ela seja uma escassez real. Não adianta falar que é só 100 vagas, aí preencheu lá e você depois abrir as vagas de novo. Então tem que ser uma escassez real. Nunca minta sobre uma escassez se ela não for real. Autoridade, por exemplo. Todo mundo fala que você precisa ter autoridade para vender. Só que a verdade é que todo mundo começa sem autoridade. Então, o que te faz construir autoridade? Se a gente compra de quem a gente conhece, confia e de quem a gente gosta e mostra resultado, então para você construir sua autoridade vai levar tempo. Normalmente você consegue fazer isso com tempo de experiência, mostrando prova social, mostrando prova também. É importante que a prova, ela seja não de elogio. Isso aqui é importante porque às vezes você coloca um elogio que uma pessoa fez sobre o seu produto ou o seu serviço, mas isso não demonstra nada para outra pessoa. Não demonstra o que você conseguiu ajudar, o que você conseguiu fazer a outra pessoa alcançar. Então aqui a gente tá falando sobre resultados palpáveis. Você também vai ver em uma formação de copy arquétipos. Vão ensinar você a fazer um personagem de você. Eu não focaria nisso se você está começando em copy. Depois você vai ver também sobre promessa. Normalmente eles vão te dar promessas prontas para substituir. Isso aqui não acho muito legal. Eu acredito que você tem que pensar para escrever e não necessariamente usar aquela substituição, porque nem sempre ela vai funcionar e vai dar certo. A fórmula que eles vão te dar é promessa mais tempo mais objeção. Então ficaria mais ou menos assim: emagreça 5 quilos em uma semana, mesmo que você não goste de fazer dieta. E por último, eles também vão te ensinar a quebrar a objeção. Então, objeção de tempo, objeção de dinheiro, aí existem várias. Só que a melhor forma de você lidar com objeção é nunca empurrando o produto. É sempre lidando com justiça. Então, você não quer uma pessoa que não tem tempo para fazer sua mentoria, por exemplo. Você quer uma pessoa que ela vai dedicar o tempo. Porque se a pessoa tiver objeção de tempo, em que ela não consegue fazer sua mentoria, por falta de tempo, é melhor que ela não faça. A gente ainda não descobriu a fórmula mágica em que você consegue aprender tudo e muito rápido. Vai precisar e vai dedicar tempo sim. Dei uma pincelada em tudo que você vai ver se você entrar numa formação de copy. Mas se você quer um vídeo detalhado sobre quebra de objeção, gatilhos mentais, deixa aqui nos comentários que eu faço pra você. E afinal de contas, o que um copywriter faz? Aí depende, tá? Porque varia muito o que ele vai escolher seguir. No geral, o copywriter vai escrever de forma estratégica, para que essas palavras, elas impactam muito na ação do leitor. Só que o copywriter, ele não vai somente escrever. Então, muitas vezes a gente já vai com a ideia um pouco errada de que a gente vai sentar, vai escrever e vai dar tudo certo. Na verdade, vai dar muito errado para dar certo. Isso porque o copywriter, ele é responsável por escrever estrategicamente, e esse escrever estrategicamente engloba você pesquisar o público-alvo, o mercado. Então, você vai escrever o que para quem? Você vai vender o que para quem? Além de conhecer essa persona, você vai ter que escolher o tom de voz do texto, você vai ter que deixar a copy descansar. E a pesquisa é a parte mais bruta do trabalho de um copywriter, porque 80% do tempo ele vai passar pesquisando para depois realmente escrever. Então, depois que o copywriter tem uma visão geral do projeto e depois que ele fizer uma pesquisa extensa, aí sim ele vai sentar e vai escrever ou vai digitar. Além de deixar a copy descansar de um dia para o outro, fazer as revisões necessárias e aí sim a copy ficar pronta. E quando a gente fala desse processo da copy, a gente também tem que entender um pouquinho de quais são as habilidades fundamentais para um copywriter que ele precisa desenvolver. O que você acha que são as habilidades que o copywriter tem que desenvolver? Um bom copywriter ou um copywriter ruim? Não, um bom copywriter, porque aqui a gente quer ser bom, né? A gente quer vender, a gente quer engajar, trazer resultado. Um olhar estratégico tem que ter habilidade de venda, habilidade de escrita.
Basicamente, ele resumiu algumas características de habilidade que é muito bom você desenvolver, e eu diria que você precisa ser estratégico. Seja um copywriter estrategista. Você vai ser muito mais pago por causa disso. Além disso, eu diria para você desenvolver forte habilidade de pesquisa. Isso porque sem você ter uma base muito boa do que você pesquisou, dificilmente a sua mensagem vai ser eficaz. Diria para você estudar o comportamento humano, entender mais sobre a conexão, porque a copy, ela é eficaz quando ela realmente conecta. Isso vai te ajudar a converter muito mais também. Você precisa ser adaptável. Isso porque você vai escrever vários formatos de escrita para vários tons de textos. Domínio sobre persuasão, isso inclui técnicas de vendas. Exercite a sua criatividade, sua capacidade de desenvolver algo original, algo que realmente vai engajar o público. E por que a criatividade? Apesar da palavra ela parecer copia e cola, não faça isso. Exercite a sua capacidade de escrever por si mesmo. Quando você for usar uma ferramenta de IA, use para pesquisar e não para copiar e colar o texto. Isso vai dificultar a sua capacidade de pensar de forma crítica e escrever textos originais. E por último, treine a sua capacidade de escrever de forma clara e objetiva. Quanto menor for a idade do seu texto, melhor. Evite floreios desnecessários e sempre que você for revisar a sua copy, leia em voz alta para ver se você não está engasgando em nenhuma palavra. Se você estiver engasgando, troque a palavra. Copy é muito poderosa e se eu fosse você, eu aprendi ela para ontem. Faz com que a sua marca fique na mente do seu cliente, ela fortalece toda a base da sua mensagem, fortalece os seus pontos fortes, ajuda nas suas conversões, aumentando. Só que no marketing digital, ela faz e cumpre alguns papéis essenciais também. No marketing, ela captura a atenção, ela toca na emoção, ela captura lead, aumenta o reconhecimento da marca, faz você capturar lead muito mais qualificado, porque não adianta só capturar lead, esse lead ele tem que ser qualificado. Como nem sempre o objetivo da copy é vender o produto final, ela não pode ser resumida apenas no ato de comercializar esse produto final. A ideia é sempre estender a experiência do consumidor através de um funil de vendas, e se você deseja ter mais engajamento na rede social, copywriting é fundamental porque faz a tomada de ação, seja para curtir, comentar, salvar o conteúdo e assim por diante. E falando nisso, tem uma confusão em relação a copywriting e redação de conteúdo, que muita gente coloca na mesma categoria, acha que é a mesma coisa, e na verdade existe diferenças significativas. No copywriting, o objetivo principal é converter, tendo como foco realizar uma ação específica, seja clicar num link, se inscrever em algum lugar, comprar. O estilo de escrita ele é mais emocional, persuasivo e direto, sendo a sua aplicação em landing page, página de vendas, anúncios, rede social, como os posts. Já a redação de conteúdo, o objetivo principal é educar, entreter e informar, sendo que o objetivo não é a venda. O estilo de escrita é mais extenso e explicativo e ele sempre tem o objetivo de construir uma autoridade de longo prazo. Aborda sempre temas de interesse do público. E a sua aplicação normalmente você vai ver em blogs, artigos e e-books. E como não vamos nos aprofundar em copy e redação de conteúdo, eu quero que você entenda que quando a gente fala em copy, existem diferentes formatos para tipos, meios e plataformas diferentes. Temos os anúncios, que é muito conhecido por utilizar o mínimo de palavras e assim gerar um convencimento no leitor. Temos também o e-mail marketing, famoso correio eletrônico. O copywriter vai construir um relacionamento e vai, através do funil de vendas, guiar o leitor, sempre com um assunto atraente, conhecendo o público-alvo, personalizando a mensagem. O copywriter vai nutrir os leads, também vai converter aqueles possíveis potenciais clientes. E se você fizer uma mensagem altamente atraente, você aumenta a sua taxa de abertura, os cliques e também as conversões. Temos as páginas de vendas, que o intuito é você comprar algo. O copywriter, ele vai convencer o leitor de que ele precisa daquele produto e vai conhecer profundamente sobre o produto, sobre o serviço, para ele escrever a página de vendas. Toda página de vendas ou toda copy, ela vai começar sempre num caderno
caderno ou ali no Word. Temos o formato para rede social, em que você vai atrair, chamar a atenção, vai levar a pessoa para o próximo passo, que é sempre fazer a pessoa agir para aumentar o engajamento. E temos também copywriting para blogs. Você sempre vai informar o leitor. Então você vai trazer um insight poderoso, apresentar informações práticas e relevantes, além de inserir alguns elementos visuais também. Nessa caminhada como copywriter, existem alguns elementos que você precisa entender para criar uma estratégia de copy. Não uma técnica, mas uma estratégia, que são coisas totalmente diferentes. Você vai enfatizar os benefícios e não as características. Ao invés de você focar na parte técnica e de recurso não é benefício, foque nos benefícios. E aqui inclui como o cliente vai se beneficiar com aquele produto ou serviço. Direcione as emoções. Muitas partes das decisões de compras, elas são tomadas quando atingimos a emoção. Nós normalmente compramos algo que é importante pra gente. Então, de que forma você vai evocar a emoção daquela audiência? Faça a sua copy focada no cliente. A copy nunca é pra você, porque você não é o seu cliente ideal. Então, na sua copy, sempre use a palavra você. Ao invés de usar eu, nosso, tire o eu e coloque mais você. Deslize uma frase para dentro da próxima. Você quer levar a pessoa para o próximo passo, que seria fazer a pessoa continuar lendo. Então, crie uma frase para que a pessoa sinta vontade de ir para a próxima. Crie pertencimento e exclusividade. Você pertencer a algo ou alguma comunidade é muito forte, porque te faz pertencer a um grupo. Dentro da estratégia de copy existe as etapas de copy. Então, como nós, copywriters, façamos pelo processo de criar uma copy? Primeiro, começamos com o brainstorm. E aqui é a parte criativa, porque a gente vai pesquisar, a gente vai atrás, a gente vai entender tudo sobre o público-alvo, tudo sobre o mercado, o produto, o serviço. E mesmo as ideias que não parecem terem nada a ver relacionado com a copy que você vai escrever, elas são bem-vindas. Nesse processo, a pesquisa, ela é muito importante, porque é ela que vai dar toda a vida para a sua copy. Esse mapeamento de ideias faz com que muitas coisas venham à nossa cabeça e mais tarde ajuda no processo de estruturação delas. Com as ideias já prontas, passamos para a parte de estruturação do texto. A ideia é que a mensagem ela seja clara, objetiva, coerente, capaz de atingir o objetivo da comunicação. As ideias elas são construídas de forma lógica e organizada para que esse corpo do texto ele fique persuasivo e tenha uma base sólida. Digamos que você é um copywriter que vai escrever uma copy para a página de vendas de roupas esportivas. O seu objetivo é fazer com que os clientes eles comprem uma linha de tênis, só que são tênis de corrida. Então, de que maneira você faz a estruturação do corpo do texto? Depois que você fez o brainstorm, que é a parte mais bruta de pesquisa, você entendeu quem são os clientes que compram o tênis de corrida, qual é a idade deles, o que eles veem, o que eles ouvem, aqui entra o mapa de empatia. Você vai fazer a estruturação. Já começa pela introdução. Você vai perceber que nessa introdução e na estruturação do texto, você vai bater em muitos pontos da sua pesquisa, como quais são as dores que esse público está enfrentando, quais são os medos, quais são os objetivos, o que eles almejam, e você vai trazer isso para sua copy. Então ficaria, por exemplo, descubra o segredo para uma caminhada mais rápida e confortável com os novos tênis de alta performance. Quando você for fazer a apresentação do produto, logo em seguida, você vai apresentar os benefícios, a tecnologia, tudo que faz com que o produto ele seja único. Mais uma vez, você vai ver que você vai entrar nos objetivos, no desejo desse cliente. Porque se você identificou que eles preferem um tênis que tenha maior durabilidade, você vai escrever isso na sua copy. Então, o que você identificou nesse público? Ficaria mais ou menos assim. Nossos tênis são feitos com materiais de última geração, proporcionando leveza, amortecimento eficiente e maior durabilidade. Esse trabalho que você faz de pesquisa permite que você seja muito mais assertivo na sua mensagem. Por isso que não pode pular o brainstorm, não pode pular a pesquisa. Você vai encontrar no corpo desse texto que você vai precisar introduzir os benefícios para o público-alvo. Se o público-alvo são corredores, digamos que seja, quais são os benefícios para eles? Então, como esse tênis ele melhora a experiência desse corredor? Ficaria mais ou menos assim: desfrute de mais conforto durante os treinos, reduzindo o impacto nas articulações e evitando lesões. E
depois você vai trazer depoimentos, prova social, prova que comprovem isso que você está falando para ele. Porque não é só falar, você precisa comprovar. Nessa sessão, teria a parte de depoimentos em que você poderia escrever, por exemplo, conheça as histórias de atletas que alcançaram seus melhores tempos e superaram seus limites com nossos tênis. E agora que você quebrou um pouco de objeção, colocou um pouco de desejo, fez essa parte de toda a pesquisa você introduzir na sua copy, o cliente só tá esperando que você chame ele para comprar. Então você vai fazer uma chamada para ação. E a chamada para ação, ela poderia ficar mais ou menos assim: aprimore sua corrida agora mesmo. Aproveite nossa promoção especial e adquire seu tênis de alta performance com desconto exclusivo. O que essa estruturação do texto ela faz para a copy? Ela faz com que você conduza o leitor para uma jornada persuasiva. Você cria uma conexão, você apresenta informações relevantes sobre o produto. E quando você faz essa organização ficar cada vez mais clara, você vai criar uma copy que ela é eficaz, levando o leitor para a ação desejada. E no caso do exemplo acima, que o cliente, o corredor, ele comprasse o tênis da loja virtual. Quero fazer um adendo que a copy ela começa sempre com o título. Apesar de ser a última parte em que nós copywriters vamos fazer, ali você deve concentrar todo o seu esforço, porque se você não capturar o leitor logo no título, o seu texto ele não vai ler. Então as famosas headlines, elas são a porta da sua copywriting. Ela vai fazer a parte de capturar a atenção e fazer com que a pessoa continue lendo até o final e cumpra a ação desejada. Por isso, se você quer um vídeo somente sobre como criar títulos irresistíveis, deixa aqui nos comentários. E essa altura você deve estar pensando: meu Deus, quanta coisa eu tenho que pesquisar, quanta coisa eu devo conhecer, o que eu devo fazer. Mas calma, para você escrever uma copy boa, você vai escrever copies ruins. Bastante. Então, o meu calma. E quanto mais você praticar, mais bom você vai se tornar. O que é importante e essencial para você fazer a estruturação do corpo do seu texto? Você precisa conhecer o público-alvo para quem você está escrevendo. Parece meio óbvio, mas você precisa escrever de acordo com a necessidade dele, com o objetivo, com o que esse cliente tem medo, o que ele deseja, o que ele escuta, o que ele vê. Você tem que falar dos desafios dele, você tem que falar na linguagem dele para que sua copy seja mais eficaz. Você precisa organizar o conteúdo, não é somente jogar as informações. Copy é uma coisa lógica, logo a estrutura do seu texto tem que ser organizado de forma lógica. Divida essa copy em parágrafo, coloque bullet points, deixe essa escrita mais persuasiva para que seja mais fácil da pessoa ler. Para te ajudar nesse processo, contar a história facilita muito que você prenda a atenção da pessoa ali. Por quê? Porque criar histórias, o famoso storytelling, faz com que o leitor se imagine naquela situação, faz com que você se conecte muito mais. Lembre de manter a clareza do início ao fim. Dependendo da copy que você estiver escrevendo, não é hora de você escrever difícil. Se você estiver escrevendo para um público que tem uma linguagem um pouco mais difícil, você vai ter que introduzir algumas linguagens que façam esse público entender. Mas na maioria das vezes, facilite essa escrita. Não precisa ser escrita de forma tão complexa, nem usando palavras complexas. Você pode também estimular a imaginação das pessoas na sua copy. Palavras bem descritivas, que fazem com que a pessoa sinta aquilo, faz com que seja mais fácil da pessoa imaginar. E nunca se esqueça de reforçar a chamada para ação. Se o texto, a copy que você estiver escrevendo, for uma copy longa, lembre de pelo menos reforçar a sua chamada para ação de 2 a 3 vezes. Para você escrever boas copies, existem 5 principais dicas que eu vou passar aqui para você. Seja específico. Quanto mais específico for a sua copy, melhor. Você tem um tempo muito curto para chamar a atenção. Então não seja tão geral, seja mais específico. Use uma escrita sucinta. Faça com que cada palavra ela valha a pena. Vou reforçar de novo o que eu já disse aqui no vídeo. Evite palavras rebuscadas, frases muito longas, palavras muito difíceis de ler. Escreva de forma simples e clara. Escreva de forma coloquial. Você deve dar a sensação na sua copy que você está conversando com a outra pessoa do outro lado. Então escreva dessa forma. Conecte com ele usando as palavras que ele usa.
Coloque depoimentos, provas nas suas copies. Isso te ajuda a criar credibilidade e, por consequência, ao longo do tempo, autoridade. E crie leads destaques. Você pode colocar um personagem em que a pessoa se identifique, ou um personagem destaque de algum produto ou serviço seu, e não se esqueça de chamar a atenção logo na sua headline. Eu quero mostrar para você exemplos de copy, marcas bem-sucedidas, e isso vai te ajudar a entender melhor a copy, o processo da copy em si. A primeira é da Buffer, que significa tampão, e ele é um aplicativo bem legal porque ele enfatiza os seus benefícios e não os seus recursos, que é isso que você tem que fazer na sua copy. Quando você olha para o aplicativo, você vai ver que eles compartilham como o aplicativo é mais fácil de compartilhar, economizar seu tempo e até trabalhar de forma mais inteligente, em vez de trabalhar de uma forma mais difícil. Logo quando você entra na Buffer, você vai ver que ela já tem uma chamada: aumente seu público nas redes sociais e além. E ele continua no subtítulo: Buffer ajuda você a construir um público organicamente. Somos uma empresa orientada por valores que fornecem ferramentas de marketing acessíveis e intuitivas para pessoas e equipes ambiciosas. Conforme você vai olhando e analisando toda a estruturação do aplicativo em si, de tudo, você vai vendo que eles vão falando diretamente com as necessidades das pessoas. Reduz a sua carga de trabalho pela metade, a colaboração nunca foi tão fácil. Então, a copy que eles fizeram para esse site, para o aplicativo, ela é voltada para a plataforma. É como essa plataforma ela simplifica a jornada de trabalho, como ela simplifica a gestão de redes sociais. Eu quero deixar um adendo que quando até você olha nas provas sociais deles, eles usam provas sociais concretas para reforçar sua credibilidade. Tem prova social, 269% de aumento em engajamento. E ele destaca a funcionalidade, isso aqui eu acho muito legal, com termos de valor para o usuário. Palavras que foram bem pesquisadas para eles colocarem ali, como organicamente, sem complicação. Se você é um gestor de rede social, você vai saber, gente, como que isso aqui é difícil, como isso aqui é uma coisa que realmente você quer fazer descomplicado, você quer fazer organicamente, então ele já tá trazendo isso na copy dele. Além disso, você percebe que a linguagem ela é acessível, ela é fácil, ela é uma linguagem atrativa, como eu já comentei aqui nas outras vezes, a linguagem ela deve ser clara, ela deve ser coloquial, de acordo com o que aquele público ele fala. E eles usam muitas frases de efeito que elas evidenciam economia, então esses benefícios de economia de tempo. E aqui eles não têm só depoimentos de pessoas, eles têm depoimentos de profissionais que acabam fortalecendo a autoridade da marca. O segundo exemplo é a Headspace, que na tradução seria espaço livre. Ele é um aplicativo de meditação. Eu já quero começar falando que a copy desse site ela é clara e motivacional. Quando você entra no aplicativo, você já tem algo escrito como desafio de meditação de 30 dias. Crie um hábito que pode mudar sua vida. A copy é específica e é bem orientada para a ação. E ele fala dos benefícios de usar o aplicativo. Ele usa palavras bem legais aqui que se você entrar no aplicativo você vai ver que é encontrar mais alegria, ter mais boas noites, tornar cada dia mais feliz. Logo que você entra até no site, você vai ver que ele traz copies. A sub-headline traz por exemplo, começar um hábito regular de meditação pode nos ajudar a melhorar a concentração, reduz estresse e ansiedade, alivia a depressão e melhora o nosso bem-estar mental em geral. E conforme você vai continuando lendo, ele vem trazendo os benefícios que eles trazem para as pessoas. E esses benefícios são transformadores por causa da meditação, como foi o caso do que a gente leu. E assim você vai ver que tem vários outros benefícios a partir da meditação. A abordagem de copy aqui ela é inclusiva, ela é acessível. Ela oferece desafios gratuitos de mindfulness. E essa palavra dificinha, ela é para normalmente quem faz meditação, que é aquele estágio de concentração plena que a pessoa tem. Ela também volta para a parte de compaixão e atividade física. A ideia aqui é criar hábitos duradouros. E você vai ver que a linguagem ela é extremamente simples. Ao mesmo tempo, a linguagem ela é inspiradora. Ele incentiva você a experimentar o aplicativo sem custo. E, caso você goste, você consegue participar de um grupo de Discord. Quando você está pesquisando copy, você vai ver que existem alguns elementos de técnicas que elas são as principais. E eu quero passá-las aqui para você. Primeiro, a gente já
falou muito sobre isso, mas saiba para quem você está falando. Não vou me adentrar muito nos detalhes, porque eu já falei bastante aqui no vídeo. Já vou passar para o tópico 2. Defina o tom e a linguagem do texto. Mais uma vez, além de saber para quem você está falando, como essa pessoa conversa, como ela fala, e assim vai ser mais fácil de como escolher o tom de voz do texto. Crie títulos poderosos. O título ou a headline é o primeiro contato que o leitor ele tem com a sua copy, então você deve impactar ele ali logo no começo. Ao longo do texto da sua copy, crie conexão com o leitor. Se a gente compra de quem a gente confia, gosta, mostra resultados, você precisa criar confiança com a pessoa que está do outro lado. Você não vai simplesmente ofertar e achar que a pessoa vai comprar de você. Existe toda uma questão de processo até que ela compre de você. Você pode usar verbos de ação para provocar o senso de urgência no leitor. Faça comparações, use analogias, metáforas. Isso porque nós somos mais receptivos quando as informações elas são familiares. O esforço para a pessoa entender um conceito totalmente novo é muito maior do que entender algo em que ela já compreende. Então essa associação ela deve ser simples. Use números e pesquisas. Você usa isso para comprovar aquilo que você está falando. Segundo o cientista tal, dessa maneira. Você pode antecipar objeções antes da pessoa falar para você quais são as objeções dela. Você acaba antecipando e já colocando ali na sua copy. Trabalhe na sua capacidade de persuasão. Conte histórias, façam perguntas que vão receber respostas positivas. Escreva como você fala, enfatize o tema principal da copy e venda os benefícios e a experiência. Existem 11 elementos importantes em copy e gatilhos também. Nesse vídeo eu não vou me aprofundar neles, mas se você quiser um vídeo completo sobre gatilhos mentais, deixa aqui nos comentários. Os gatilhos mentais, eles só servem se você usar da maneira correta e o que você deve focar é na sua estratégia como empresa a longo prazo e não só ficar focando em usar gatilhos mentais. Isso significa que ele não funciona? Não, eles funcionam, desde que utilizados de maneira correta. Não é para você focar só em gatilhos mentais. Para você se aprofundar em gatilhos mentais, você pode ler esse livro aqui, que ele é um manual, ele é um guia prático sobre gatilhos mentais. Ele chama Gatilhos Mentais, o guia completo com estratégias de negócio e comunicação comprovada para você aplicar. E esse livro aqui, ele é um best-seller. E ele vai contar o processo de como você faz para utilizar os gatilhos mentais. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o livro. Basicamente, ele define que você precisa construir a sua credibilidade. Então, existem os gatilhos para você construir sua credibilidade. Existem os gatilhos para que você faça as pessoas comprarem de você. Então, você vai construir argumentações lógicas. E existem os gatilhos mais conclusivos. Então, os gatilhos que vão gerar conexão, outros gatilhos que vão provar aquilo que você está falando e assim por diante. Nesse vídeo, eu vou falar algum deles para você. Especificidade. Quanto mais específico você for, melhor. Isso aqui a gente já falou sobre isso. E a especificidade, ela vai diferenciar o seu texto de um texto muito vago para um texto que desperta a curiosidade, por exemplo. Então, quando você fala 4,5 passos para você emagrecer sem dietas malucas. Não são 4 passos e também não são 5. São 4,5 passos para você emagrecer. E isso gera uma curiosidade. Observe que se você falar 2.324 pessoas, é muito melhor do que você falar é mais de 2.000 pessoas. Você ativa ao usar especificidade mais duas coisas, além de curiosidade: confiança e autoridade. Se você descreve o seu produto de forma bem específica, de forma que as pessoas saibam no que elas estão entrando, você dá o conforto psicológico para elas acreditarem que aquilo é verdade, ou acreditarem naquilo que você está falando. Com a confiança, a autoridade vem de forma natural. Temos também a identificação. Desde que éramos pequenos, a gente é colocado em rótulos. Então, eu sou copywriter, você é artista, o outro ele é professor e assim por diante. Isso significa que nós temos rótulos que nos identificam como pessoa. E essas identificações, elas vão para outra categoria quando a gente começa a criar rótulos para essa identificação. Então, uma das formas para você usar na sua copy é através da identificação, a partir de criação de rótulos. Veja o que centenas de dentistas que moram em tal lugar estão fazendo para ganhar dinheiro. Vejam as oportunidades que dentistas que moram em X lugar já descobriram. Você vai montar sua comunicação de acordo com algum rótulo. E como que você vai saber quais são os rótulos que a sua audiência
importância tem na pesquisa. Não estou falando somente de profissão, de localidade, mas de coisas mais profundas, como crenças. Quais são as crenças que a sua audiência ela acredita? Existem vários outros gatilhos mentais que você pode usar na sua copy, como autoridade, escassez, urgência, prova, quebra de padrão, antecipação, medo, mas o intuito desse vídeo não é aprofundar sobre eles. Então, se você quer um vídeo completo só sobre gatilhos mentais, deixa aqui nos comentários. Quando estamos escrevendo uma copy, é muito comum a gente se perguntar se a gente vai conseguir escrever uma copy que ela vai atender todos os requisitos. Seria quase que uma copy perfeita. Isso me faz lembrar de uma das copies ou textos mais prestigiados da história, que foi do David Ogilvy, daquela campanha de carros que ele fez, Rolls Royce. Um texto que teve aproximadamente 607 palavras com um título, e esse título foi muito bom, escolhidos por alguns outros redatores entre outros 26 textos feitos por ele. Esse anúncio ele chamava a 60 milhas por hora. O barulho mais alto nesse novo Rolls Royce vem de um relógio eletrônico. Quando a gente olha para esse anúncio, um dos mais prestigiados da história, a gente percebe que algum dos elementos fez com que se elevasse o status da empresa naquela época. E isso fez com que a venda de veículo ela dobrasse no ano seguinte. Claro que, olhando lá atrás, a proposta do David era muito diferente da forma de comunicação corporativa que é encontrada hoje. Mas essa história dele faz com que a gente perceba algumas importâncias de alguns elementos quando a gente vai escrever uma copy. E nesse caso, o poder do título e o poder de uma escrita bem feita e o impacto dela. Por isso, para você obter experiência em copy, eu diria que essa jornada de tornar-se copywriter ela é um pouco emocionante, porque você acaba encantando através das palavras, além de ter muitas oportunidades para nós copywriters. E se você deseja avançar ou se aventurar, você vai entender como obter boas experiências em copy. Estude os conceitos básicos de copy, estude o universo de copy para você entender como que funciona. Isso vai te ajudar a aprimorar suas habilidades e te dar um norte ali para onde ir. Pratique também, não fique só no estudo, mas pratique. Mesmo que seja textos pequenos, escreva diariamente. Tenha o hábito de praticar todos os dias um pouco. Isso vai aprimorar muito sua habilidade. Analise exemplos de copy. Você pode analisar copies tanto bem-sucedidas como aquelas que não tiveram tanto sucesso e entender por que não teve tanto sucesso ou por que teve tanto sucesso. Quais são os elementos utilizados aqui? Você pode criar um portfólio, assim você já vai ter um material quando alguém quiser trabalhar junto com você. Aprenda um pouco do universo de marketing, como que você usa copy nesse meio. E estou falando de entender sobre funil de vendas, entender as métricas, caso você vá se tornar um copywriter de rede social, por exemplo. Passe a amessar os seus resultados, então acompanhe o seu desempenho nas suas campanhas de copy. E não se esqueça que para se tornar copywriter, você precisa de um processo contínuo de melhoramento, de aprendizagem. Participe de eventos também, é muito importante, porque você, a partir deles, consegue encontrar oportunidades de clientes, oportunidades de networking, e isso vai facilitar o seu processo. Se você quer se tornar um copywriter, também tem que evitar os erros mais comuns de um copywriter. E aqui vou listar 10 para você. Primeiro erro muito comum é não revisar a copy. Você pode sim escrever bem, mas não revisar sua copy é um erro. A revisão serve para saber se você não está engasgando nenhuma palavra, se nenhuma frase ficou inconcisa, se existe algum erro de pontuação, alguma coisa para você melhorar. 2. A criação de um conteúdo muito técnico. Muitas vezes a gente acha que uma boa copy é aquela que vai escrever formalmente, que é muito técnico, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, tudo depende da característica do seu público, ou do público para o qual você for escrever a copy. Existe a questão do meio em que esse público está inserido, então isso influencia diretamente em como vai ser escrita a sua copy. 3. Focar no produto e nada mais. Quando chegar a hora certa, você vai sim promover ali o produto ou o serviço, o seu produto ou o produto do cliente, mas não é para fazer isso no texto todo, porque isso fica muito perceptível para quem está lendo. Ao longo dessa jornada da copy, você deve atrair, entreter, engajar e convencer a pessoa. Então isso é feito de forma gradual. 4. Não cativar o leitor. A copy ela funciona se ela falar diretamente com as emoções e você conseguir atrair a pessoa. Então, se você não faz essa parte de cativar o leitor para ele continuar lendo, a sua copy vai falhar, porque ele não vai tomar a ação desejada. 5. Apostar apenas em clichês, ficar copiando e colando. Várias estratégias, elas até são conhecidas pelo público e você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar elas. Então, lembre-se, apesar da palavra em si, copywriting, não é para você
você copiar e colar, não é para você ficar só na mesmice. Sempre tem que buscar melhorar, sempre tem que buscar coisas novas para você colocar no seu texto. 6. Exagerar nos benefícios. Fale dos benefícios sem hesitar, mas fale sem exagerar. Não prometa aquilo que você não vai cumprir. Então, sim, fale dos benefícios ao invés das características, mas não exagere em falar deles. 7. Fazer suposições sobre o público. Quando a gente está iniciando, a gente quer pular a pesquisa, então a gente não sabe para quem a gente está falando, para quem que a gente vai vender, quais são as dores, o que aquele público precisa. Aí você vai lá, escreve a copy e a copy não funciona. E a copy não funcionou porque você acreditou que sabia sobre o público e na verdade você não sabia nada. Então não pule o dever de casa, que é a pesquisa, não superestime o seu público, porque aqui a gente não trabalha com achismos e sim a gente trabalha com certeza. 8. Usar muita gíria. Cada palavra que você escreve na sua copy, ela conta, porque você escreve estrategicamente pensado. Embora gírias, dependendo do público que você for escrever, frases informais, elas podem fazer a conexão, não exagere. Nada em excesso é bom. Isso porque você tem que ter em mente que você está representando uma marca. Você quer garantir que as pessoas estão vendo você, a marca está vendo você como profissional. Utilizar muitos recursos exagerados pode comprometer o seu profissional. 9. Cometer erros gramaticais e ortográficos perceptíveis. Embora você não precise ser um mestre em escrever, você não precisa dominar a parte escrita, e embora os leitores não sejam tão rigorosos quando eles estão lendo, o seu texto ele não tem que ter erros perceptíveis. Por isso que serve a revisão. Cuidado com palavras incorretas, com a omissão de vírgulas, e isso faz com que o leitor ele tropece durante a leitura. E você pode, nesse processo, perder a atenção dele, fazendo com que ele não chegue no estágio final desejado. E 10. Não saber oferecer credibilidade. O seu público, seu cliente, ele quer ter a certeza de que ele pode confiar no que você está fazendo, no seu material, no seu processo de trabalho. Evite frases e palavras genéricas. Fale com confiança, fale com autoridade. E se for o caso de você ser um copywriter um pouco mais experiente e você já tiver prova social, fale delas, coloque elas. E se você é um copywriter iniciante, você vai estar construindo a credibilidade. Por isso, não pule pontes. Vendo tudo isso sobre copywriting, você pode estar se perguntando: nossa, então eu sou copywriter, eu faço manipulação. Copywriting já foi alvo de crítica sobre isso, principalmente porque as metodologias elas foram aprimoradas com princípios psicológicos, com algumas introduções a conceitos psicológicos, comportamental e de neurociência. O que é ser persuasivo? Sim, a gente está sempre tentando convencer as pessoas a tomar uma ação, mas o que a gente faz é um processo diferente de manipular. A gente faz a parte da persuasão. O que seria persuadir? Você vai argumentar com clarezas, com honestidade, buscando beneficiar ambas as partes. E você vai respeitar a decisão da outra pessoa. É um processo transparente. É um processo em que você vai, através de dados, convencer alguém com base lógica, com a emoção também. E o que seria manipular? Manipular, você distorce, você omite, para influenciar sem que a pessoa ela saiba disso. Porque daí você faz com que ela tome uma decisão inconsciente. A intenção de um manipulador é mais egoísta, visando sempre o ganho próprio sem pensar na outra pessoa. Então não, nós copywriters apenas somos persuasivos e não manipuladores. Então não, copywriting não é manipular e também não é enganar. Por isso é muito importante entender os limites de uma boa copy. E eu quero mencionar que não existe um manual que explique as boas e más práticas de copyright. Mas se você está lidando com o ambiente corporativo, toda a regra sobre propaganda enganosa que são descritas por órgãos governamentais também se aplicam à comunicação de copyright. Em geral, um copy nunca deve fazer é apresentar informações ou promessas falsas e usar artifícios que desarme o consumidor, ou seja, tire o poder dele, do consumidor, de escolher ou ter o seu direito de reclamar. Então nós nunca podemos fazer isso. Sim, apesar de você como copywriter usar técnicas, seja de persuasão, como gatilhos mentais, psicologia do consumidor e etc., a boa copy ela sempre tem que começar sendo verdadeira, sendo franca. Como o cenário está mudando para copywriting e por que sua empresa deve se importar com um bom texto? É fato que o setor de marketing ele está mudando o tempo todo e com copy não seria diferente. Você deve sempre estar em constante atualização. Uma coisa que eu vejo que as empresas têm muita dificuldade, porque eu sou uma copywriter estrategista e eu mentoro empresários, empreendedores,
mais, é justamente se conectar com os clientes. Quando você olha de perto, você começa a entender que é impressionante ver o quanto você tem que fazer para promover a sua marca e permanecer relevante onde o conteúdo tem um espaço fundamental. Felizmente, existe uma solução simples para as empresas, que é justamente contratar copywriters. Nós, copywriters estrategistas, temos que entender profundamente sobre essa empresa, para aí sim escrevermos as copies para ela. A gente não só entende o dia a dia, como a gente entende toda a estratégia de comunicação por trás, alinhando o objetivo da empresa. Quando você é um copywriter que trabalha ali com a empresa, o que normalmente você faz? Você faz uma pesquisa, uma análise de mercado e de persona, para você entender com quem que você está falando e assim, a partir disso, adaptar a comunicação. Além disso, você precisa entender o processo de vendas, criação desses funis. Isso porque você vai criar copies para cada jornada de compra do cliente. E você precisa entender e mensurar os resultados, mensurar essa otimização, sempre ajustando as estratégias. Normalmente, você vai entender e vai alinhar as estratégias de marketing junto com o posicionamento, que está relacionado com o brand, e outros aspectos, como a venda e toda a comunicação persuasiva em si. Se você estiver procurando um copywriter para sua empresa, o que você precisa saber? Procure um copywriter que ele tenha habilidade de pesquisa, que tenha um pouco de familiaridade com o seu setor, entenda ou está disposto a ser a voz da marca, estudar essa voz, seja um copywriter comprometido, com coração ensinável. E se você é um copywriter, está procurando um serviço, chegou a hora de você deixar aqui nos comentários as suas habilidades, o que você faz, porque pode ser que tenha empresas procurando por você. Então, deixa aqui nos comentários. Lembrando que a copy você usa muito para aumentar a taxa de conversão. Então, a gente não está falando só de um crescimento de negócio. A gente está falando sobre entender as necessidades do consumidor, sobre maximizar a lucratividade. E lembre do que eu falei no começo do vídeo. Copywriting é a habilidade fundamental para o seu negócio. Quero colocar algumas indicações de livro para você. As Armas da Persuasão, de Roberto Cialdini. Mesmo que não seja um livro especificamente sobre copywriting, ele vai te ensinar sobre os princípios psicológicos por trás da persuasão. O livro Os Gatilhos Mentais, que eu até comentei mais cedo com vocês. O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E esse livro de Daniel, ele vai explorar as formas como nós, seres humanos, tomamos decisões através de um sistema de pensamentos, que seria ele: viés cognitivo, efeito de ancoragem, economia comportamental, aversão à perda e a tomada de decisão. Contágio porque as coisas pegam é um livro escrito por John Berg, e esse livro eu tenho um carinho por ele porque foi um copywriter muito importante que eu admiro muito, que me recomendou. Então leiam, ele tem anos de experiência e fez total diferença no meu processo de aprendizagem. Esse livro, eles exploram 6 contágios virais que fazem com que as ideias, produtos e comportamentos peguem e se espalham como um vírus. Storytelling, de Camila Gallo. Aqui ela vai abordar o storytelling como uma ferramenta de contar histórias para se conectar, seja em contextos pessoais ou profissionais. E aí você vai ver alguns elementos do storytelling. E por último, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Esse livro de Christopher Vogler, ela é um livro que adapta a jornada do herói para o contexto de escritas de roteiros e de histórias. E ele oferece um guia prático de como você cria histórias narrativas envolventes e significativas. Todos os livros eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. A essa altura do campeonato, você já percebeu o quanto copywriter é fundamental como estratégia de negócio. E se eu fosse você, eu contrataria um copywriter para ontem. Se você é uma empresa que quer aumentar a taxa de conversão, elevar a voz da sua marca, pensar na parte estratégica como um todo, ou até mesmo precisa de um estrategista de rede social, ou se você é um copywriter iniciante que busca elevar o seu nível em copy, vou deixar o link aqui abaixo da minha mentoria. Ela é totalmente personalizada e focada realmente naquilo que você precisa. Eu estou junto com você para que assim possamos crescer. Foi um prazer te ter aqui. Tchau!